Olá, bem-vindos à TV Cinec, ao programa Papo Viciante. Vicie-se nesse papo, porque aqui a overdose é de informação. Nós estamos iniciando a segunda temporada do nosso programa. Nós fizemos a temporada passada e nós trouxemos uma nova temporada com muita informação. Eu quero que você entenda que esse programa é um programa para te levar conhecimento. O nosso programa é do Instituto Nacional de Educação e Prevenção às Drogas. Portanto, nós vamos tratar da temática, do assunto educação e prevenção à droga. A TV Cinec está recepcionando o nosso programa nessa segunda temporada. E nós vamos fazer um programa onde nós possamos fazer encontros de gerações. Vamos tentar cruzar informações aonde a prevenção às drogas seja o tema principal do nosso programa. Nosso programa não é um programa político, mas nós não podemos deixar de falar política, não a partidária, mas a política pública, de gestão pública, a política envolvendo as questões de educação, saúde, enfim, que nós estamos no dia a dia. E hoje nós trouxemos ao nosso primeiro Papo Viciante, na segunda temporada, um político, já um político em carreira, aqui de São Paulo. O nome dele é Geraldo Cruz, ele é deputado estadual, em mandato atual, na Assembleia Legislativa. O Geraldo é um jovem aí que tem umas ideias interessantes que a gente vai começar a discutir hoje. Vamos fazer uma questão bem bacana, que é a questão de discutir juventude e política pública. E nas nossas interações, eu já conheço o trabalho do deputado há algum tempo, que a gente lembra que nós estamos numa época política, onde logo nós temos eleições e nós temos que conhecer principalmente os candidatos, passado, o currículo. Lembra disso? Você, telespectador, tem que lembrar disso, está na sua mão, sua responsabilidade. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos bater um papo hoje, no programa Papo Viciante, com o Geraldo Cruz, que é o nosso amigo que gentilmente atendeu o nosso convite para estar aqui numa sexta-feira, às 18 horas, ao vivo, por uma TV via web. Nós chegamos até Angola, nossa TV vai até Angola, os amigos e os irmãos de Angola, nosso abraço aí em Angola e os demais países que falam língua portuguesa. Geraldo Cruz, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Garcias. Agradecer aí a oportunidade para bater um papo com você, com o telespectador deste canal web e parabenizar aí pelo trabalho e a ideia do programa. Eu gostei dessa ideia de você debater um pouco a questão das drogas hoje, que acho que mais mata no nosso Brasil, especialmente, e é um papo que atinge muito, especialmente as famílias, mas o que mais pega hoje nesse ponto é a juventude. E no caso da nossa lei que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, direcionada a políticas públicas para a juventude, que a gente fala de jovem dos 15 aos 32 anos, que temos uma ausência muito grande de políticas públicas para a juventude no nosso país, apesar de ter sido feito há 4 anos atrás o Estatuto da Juventude, que nesse Estatuto, essa lei determina mais ou menos, traz linhas gerais de como devem ser as políticas públicas de inclusão para essa juventude, para esse setor dos quais nós estamos falando. Especialmente, para nós que moramos em São Paulo, nós conhecemos aqui. E se nós for falarmos hoje aqui dos dados da violência, Garcia, você vai ver quem é que pega. Então, Geraldo, nós viemos porque eu sou estudioso na questão de segurança pública. Uhum. E eu fiz uma pesquisa com alguns institutos, com o Centro de Estudos da Violência da USP e da Unifesp, que eu sou formado, eu tenho pós-graduação pela Unifesp, na questão da droga, na questão de prevenção à droga.
E eu queria falar para você o seguinte, que 90% das ocorrências policiais hoje são decorrentes de alguma forma das drogas. Então, eu acho que nós estamos lutando contra a maré. Nós, que eu falo, nossas políticas públicas. A sociedade, de uma forma geral, porque a sociedade paga por a ausência dessas políticas, não é, Garcia? Muito caro, né? Porque o grande problema hoje, onde é que está as drogas? Está em todo o setor de toda a sociedade. Infelizmente, ela não é mais um ponto hoje da periferia, como já foi. Porém, na periferia, nós temos uma vulnerabilidade social maior do que na classe média alta, que pode ter um ou outro viciado, mas não é da maneira que acontece, por exemplo, na periferia, nessas áreas de maior vulnerabilidade social, onde os pais saem todos normalmente para trabalhar e os filhos vão para uma escola pública próximo da casa e que lá tem a rapaziada distribuindo lá e vendendo droga. E um outro dado, Garcia, que foi inclusive uma pesquisa feita por um grupo de professores da USP, que de cada 8 homicídios em São Paulo, de cada 10, 8 homicídios é em jovens de 15 a 24 anos, que morre na periferia. Está ligado diretamente ou indiretamente à questão da droga. Ou indiretamente à questão da droga. Tem sempre a droga violenta. E essa lei que nós fizemos, que você tomou conhecimento dela, essa lei foi elaborada a partir de uma experiência que nós tivemos na prefeitura, quando eu fui prefeito de Embu das Artes. Nós começamos a implantar política para a juventude através de uma assessoria da juventude. E Garcias, nós éramos em 2001 e 2002, 2001 e 2002, nós amargamos o índice de cidade mais violenta do Brasil. Que era a cidade de Embu das Artes. Naquela época ainda era Embu, né? E era Embu. Depois que veio que a gente sempre chamava Embu das Artes. Embu das Artes acabou em 2011 colocando o nome, passou esse nome oficial. Mas essa cidade, chegamos a registrar por mês até 36 homicídios. Como é que você acaba com a violência nesse ponto, mais de um homicídio por dia, se você não tiver política de inclusão social? Então, a nossa atitude, primeira, foi criar as políticas de inclusão social para a juventude, essa assessoria da juventude. Nós fomos a prefeitura no Brasil, a primeira a criar o primeiro emprego para o jovem, depois veio a lei federal, agora já virou moda e etc. E tal, mas nós criamos lá. E aí vou falar, quando passou 3 anos, não, nós começamos em 2001, aí 2004, 2005, nós já estávamos com índice dos mais baixos de violência no estado de São Paulo. Saímos de 35 para registrar. Em 2006, nós passamos a registrar 3, 4 homicídios por mês, de 36. E uma das políticas de inclusão social foi com a juventude, mas foi também com as famílias, né, que aí é um outro tema maior, mais amplo do que essa lei. Você agora há pouco havia dito o seguinte, que na questão da juventude, da questão de ter acesso a essa questão da droga, eu acho que é por falta de políticas públicas, Geraldo, de dar contrapartida à sociedade, de fazer o quê? O jovem da periferia se envolve muito com droga, sabe por quê? Na questão de estudos que a gente tem, é porque falta políticas públicas que incentivem esse jovem a ter algo a fazer. Então, né? Olha só, Garcia, você conhece as escolas públicas estadual? Conheço as municipal, estadual, as federal. Na maioria das estaduais, as quadras não são cobertas, a escola não tem uma boa biblioteca, não tem laboratório, nem raramente uma escola. Raramente uma escola com professor, você me disse. Professor. Mas aí, como fica esse jovem 4 horas na escola, que lá falta professores para completar as 4 horas dele? Falta infraestrutura básica, né? Falta infraestrutura básica. Então, Garcia, se nós não tomar cuidado com o nosso jovem, melhorar a educação. Eu falo de São Paulo, Garcia, não é para falar de nenhum governo, não tem política pública para a juventude no estado de São Paulo. Não tem políticas públicas para a juventude, porque São Paulo, ano passado, você tem ideia, quando a gente fala de educação, eu não posso falar de políticas públicas para jovens se eu tenho uma educação de má qualidade. De má qualidade. Né? O Enem, qual foi o estado que apresentou melhor índice nas escolas públicas? Foi o estado do Nordeste.
Ceará. Ceará. São Paulo está entre os piores. O estado mais rico da federação, que deveria ser o modelo para o mundo, né? Já que não quisesse ser para o mundo, poderia ser pelo menos para o Brasil. E eu acho que nós temos potencial para isso. Só está faltando levar a sério o trato dessas políticas. Olha, esse projeto que nós fizemos, essa lei, nós elaboramos ela em 2000 e começamos em 2012, fiz vários seminários, etc. A partir de seminário, quando você lê aí que o Alckmin vetou, você vai ver que tem a ideia aí de jovem do campo. Nós trouxemos jovem da... a gente tinha uma relação com os assentamentos da agricultura familiar, e veio jovem participar nesse congresso que nós fizemos em Embu das Artes, por conta da estrutura que a gente tinha lá para fazer, que nós construímos quando prefeito, e daí nós tiramos essa proposta. Essa proposta não foi uma ideia minha, é uma ideia do jovem, a partir da necessidade do jovem. Se você pegar o projeto lá todo, como foi aprovado na Assembleia, você vai ver que lá já está apontando como fazer. Aí eu encontro você e você me fala, Geraldo, eu tenho um instituto que a gente vai dar palestra sobre a questão da prevenção da droga. E eu disse, olha, o meu projeto que eu fiz para a juventude, ele aponta nesse sentido, de pegar instituição como a sua, e imagina você, se eu te coloco lá às 4 horas no contraturno da escola, para você tomar conta daquele jovem e dar palestra para eles, ensinar, eles vão aprender, e daí você pode criar, eu falo isso na lei, concretamente na minha lei, que eu conheço instituições sociais em São Paulo, que tem trabalho maravilhoso com jovem, especialmente nas igrejas. As igrejas fazem muito isso. Tem muita igreja que tem isso. E quando na prefeitura, eu pego muito o exemplo da prefeitura, porque quando a gente é executivo, é diferente de legislativo. Né? Legislativo eu faço as leis, no executivo eu cumpro as leis. Né? Faço também, mas eu cumpro. Então, nós buscamos muito parcerias através das entidades sociais. Por exemplo, a Igreja Católica tem uma entidade que se chama Caritas. Nós fizemos convênio com a Caritas para cuidar de jovem de rua, jovem regresso do sistema da antiga FEBEM, da Fundação Casa. Aliás, então, a Caritas da Igreja Católica é uma das instituições que ajuda muitas ONGs no país. Viu? Exatamente. Eles ajudam muitas. Tem um trabalho que muitas instituições são sérias, mas ela também era um modelo de instituição que deve ser usado. Eu estou falando aqui da Caritas, porque não tem nenhum problema nenhum falar disso, né? Não é entidade com fim lucrativo, nós estamos falando de políticas públicas, que é ideal. Então, Garcia, só queria deixar claro aqui, nós não estamos falando aqui de panaceia. Não é uma lei inventada que caiu, é uma lei que foi debatida com quem foi estudada pela sociedade, saiu da sociedade. Saiu da sociedade. Não saiu tipo assim, hoje eu acordei, e aí eu vou falar disso. Não. E tem essa experiência pequena lá no Embu, que eu achei tão interessante, quando eu vou te contar essa experiência, que aconteceu. Se a cidade era mais violenta e era pobre, não tinha muita alternativa. E quando nós criamos essa assessoria, eu chamei algumas empresas para dizer para eles, olha, pega esse jovem, que a gente assina um contrato com vocês, nós vamos pagar a condução para eles ir para o trabalho, e vocês pagam lá 4 horas para eles. Eu voltei depois, que terminou meu mandato na prefeitura, nenhuma das firmas, e eu lembro que ela tinha feito um contrato lá com 80 jovens, ela já tinha lá. Aí daí ele me mostrou, chegou lá e me apresentou, Geraldo, esse pessoal aqui que é homem hoje, rapaz, eles vieram aqui naquele programa que você fez de 16 anos, 80% deles estão aqui. Então, olha só o exemplo, estou falando dessa, mas foi outras mais que pegaram, não só foi aquela empresa que contratou jovem. Mas o que falta, Garcia, é a vontade política dos governantes para ir atrás, conversar na empresa. Puxa vida, chegar para falar aqui, pode ser aqui na TV, dizer, olha, você não precisa de um jovem que fica aqui meio período, eu vou te garantir que você não vai ter problema trabalhista com ele, que é o que garante hoje essa lei e o estatuto, e é assim que a gente vai tirar. Porque a vulnerabilidade social desse jovem, 4, 5 horas sozinho na rua, ele vai estar qualquer coisa. Aí a quadra não pode jogar porque não presta, chove mais dentro do que fora. Não tem a infraestrutura, não tem a rede na escola, de botar na quadra. Não tem a bola. Não tem a bola. Muitos não têm a bola. Então, o que o jovem vai fazer? Como você disse, Garcia, uma boa parte das nossas escolas estaduais em São Paulo
não tem professores de matemática no último ano do Nem ensino de educação médio. física. Não tem professor de educação física. Eles já estão querendo até tirar, né? Porque, aliás, nós estamos fazendo esse programa hoje. Eu acho que não serve para nada, né? Tipo nós estamos fazendo esse programa hoje, mas o Brasil hoje está passando por um processo de acabar com a educação de verdade. Porque se fala até outro dia, eu ouvi uma palestra de um candidato a presidente da República dizendo para tirar das universidades públicas a formação de você fazer uma pós, de fazer um doutorado, tenha que ser pago. Então, eu não sei como é que um cara quer desenvolver um país se não investe na educação. E não é só na educação superior, mas é desde a base à superior. Na base e na superior, porque se você faz a base e você não dá alternativa para ir, onde é então que eu vou? Lembrando que educação, você que está ouvindo, nos assistindo aí pela TV Cinec, que vai para todo o Brasil via internet, a rede mundial dos computadores, educação, quem dá é pai e mãe. A escola não te dá educação. Eu sempre falo isso. Eu gosto muito, Geraldo, de relembrar que quem tem a função de dar educação aos seus filhos é o pai e mãe. A escola tem que dar conhecimento técnico. Não venha você, papai e mamãe, responsabilizar a escola pública porque o seu filho não tem educação. Porque isso é uma questão sua. É você que tem que dar. Não é a escola pública. E hoje eu queria bater um papo com o Geraldo Cruz, que é deputado em São Paulo, no mandato até dezembro, para a gente tratar de um projeto de lei que o Geraldo apresentou em 2013. O projeto era o 304. Esse projeto ele instituía políticas públicas para a questão da juventude. E a hora que eu dei uma olhada nesse projeto, eu falei, nossa, que coisa legal, coisa bacana, né? Nós precisamos ter mais políticas públicas para a juventude, políticas públicas para a criança, política pública para o idoso, que eu sei que também é outra preocupação sua. Mas aí depois o governador aprovou a lei 15.096 de 2013, né? Que essa lei, o projeto de lei 304 virou uma lei estadual. Ela tem que ser cumprida. Agora, pergunta a você, Geraldo. Você foi vamos dizer assim, o pai da lei, o pai da criança. Mas claro que na questão de política pública envolve toda a questão do governo, né? Essa lei foi já implantada? Ela está funcionando? A juventude está se beneficiando dessa lei? Não está. Infelizmente, como nós estávamos falando, a lei é boa. O Alckmin não vetou essa lei toda por conta que, quando nós aprovamos a lei na Assembleia, nós lançamos um abaixo-assinado que 3 dias lá tinha mais de 5.000 assinaturas eletrônicas. Daí estavam aquelas manifestações de rua 2013. Ele é quase a única lei que ele aprovou foi essa. Só que ele não regulamentou. Ela foi aprovada e ele sancionou em 2013, mas não regulamentou. Para regulamentar, ele precisa colocar em prática a lei. E colocar em prática a lei é isso que nós estávamos falando, né? É você dar oportunidade para o jovem, é você dar curso, fazer curso profissionalizante, é colocar o jovem regresso de sistema prisional, que é o sistema Casa, Fundação Casa. Você, quando esse jovem sair de lá, você dá uma opção de trabalho para ele. Você está dizendo uma coisa aqui, o Estado não te dá educação. O Estado tem que te dar oportunidade para que a educação que os pais dão para os filhos em casa, tenha oportunidade na rua. Isso é uma coisa que tem que ser combinado, porque não basta você ter uma educação exemplar em casa pelos pais, que eu acho que a maioria tem, mas você precisa ter políticas que desenvolvam isso. Qual o papel do Estado? O papel do Estado é fazer isso, é criar as políticas públicas, não é dar. Né? Nós não estamos falando de doação, nós não estamos falando de cesta básica, nós não estamos falando de Bolsa Família, nós estamos falando de oportunidade. E essa nossa lei, que nós fizemos através de seminário, como falamos, ela cria oportunidade para que o jovem não fique na vulnerabilidade que ele está hoje. Tá certo? E especialmente, ela é política para toda a juventude, de todas as classes sociais, tá bom? Mas, como a gente sabe que não dá para fazer para tudo de uma vez, a gente aponta na nossa proposta que ela deveria ter um olhar especial
Aí nós falamos, aquele jovem que vive, que está mais na área de vulnerabilidade social, mais visível. Qual que é? Você vai na periferia, é o que eu disse, os dados hoje da polícia, de qualquer estudo que você fizer, você vê que o jovem que morre em São Paulo, quem é? É jovem pobre e negro, de 16 a 24 anos. Então, nós não podemos ficar assistindo esse extermínio de ser humano e achar que isso é normal, ou achar que você vai combater isso só com a polícia. Imagina. O rico, Geraldo, chega no prédio, né, o rico que mora nos Jardins de São Paulo, num bairro bacana, caro. O pobre da periferia veio me assaltar e tirar meu celular. Nós temos que mudar essa relação, né? Não, temos que mudar essa relação, mas essa relação tem que mudar desse jeito. Qual que é você que está discutindo, você faz um programa aqui sobre segurança. Qual que é a primeira iniciativa de quando a gente fala de segurança? É chamar a polícia. É chamar a polícia. Gente, não é isso, né? Porque depois que aconteceu, já foi. Nós temos que ter uma política de antes. Prevenção, é por isso que eu falo que a prevenção eu É. acho que se nós não discutirmos prevenção, nós vamos continuar com essa política antidroga, chamada de guerra às drogas. Guerra é guerra. Nós não estamos numa guerra contra as drogas, sabe por quê? Nós tínhamos que estar com uma guerra na fronteira para que essa droga não entrasse. Então aí é que está. Mas aqui ficar matando o pobre porque está no morro, o preto, o periférico porque usa, sabe por que a maioria usa droga? Porque não tem políticas públicas que façam ele ter perspectiva de vida. Não, exatamente isso. É o tempo ansioso que você tem, que o Estado não te dá a condição, ou se você não quiser fazer isso, então, por exemplo, eu não estou convencido que a escola tempo integral é o melhor projeto. Eu não estou convencido disso, mas eu estou convencido que a escola com outros projetos sociais de formação profissional, escola com bons laboratórios, né? Você, por exemplo, eu estou falando de coisa, eu gosto de dar um exemplo aqui, por exemplo, parece que eu vou falar das coisas que eu fiz quando estava prefeito. Não, eu preciso mostrar que eu construí uma escola, que é a Escola Paulo Freire, lá no Imbu, no meio de uma favela. Todo mundo achava, nossa, Luca, aqui é um lixão, vou lá, fiz uma escola. Mas eu montei uma escola de verdade ali, com liberdade, com piscina, montei um laboratório de informática que dava inveja, e só quem usava não era só a comunidade escolar, é a comunidade do bairro. 6 anos que nós depois inauguramos a escola. Você passava lá em frente e não tinha uma pichação na escola. Então eu fiz aquilo ali para mostrar que é possível, que essa história de que o pobre não gosta das coisas boas, isso é papo furado. Que essa história que você não pode fazer coisa lá, e era aberta, e não é com muro não, e nem era cheia de grade. Nós proibimos as grades, por exemplo, a diretora tem que conversar com os pais numa mesa de igual para igual. Nós tiramos aquela história de grade na escola, e isso não é fácil, isso é difícil, porque tem resistência na comunidade administradora da escola, mas também tem resistência na própria comunidade que vê isso. Mas mostramos lá o exemplo de escola que não precisa ser fechada. Aí nós fizemos uma outra, se você for lá você vai ver. Aquela que você mostra lá que nós fizemos o seminário do Juventude, também é aberta e ninguém não rouba. É porque você precisa mostrar para a sociedade despertar na sociedade, que esse equipamento, Garcia, é dele, é nosso, é você que tem que cuidar. Mas não basta para mim te colocar para cuidar lá e outro ficar ganhando dinheiro. Eu vou te colocar para você cuidar, porque eu tenho aqui, aqui tem um laboratório de informática, aqui tem uma quadra que você tem que estabelecer o horário que cada time joga, aqui tem uma piscina que não pode todo mundo usar, que é para criança ou para a terceira idade, e o pessoal respeita, o povo respeita. Essa coisa que você falou da educação, os pais dão a educação. O problema é que falta essas políticas públicas de inclusão social, de criar oportunidade. Aí se eu crio oportunidade para esse jovem, para você que é pai, Garcia, teu filho pode fazer um curso lá na entidade tal, instituição tal. Beleza. E ele, esse jovem, vai fazer coisa errada, aí é a hora de chegar à polícia. Mas enquanto não der oportunidade, eu não posso dizer que ele não tem capacidade e nem posso dizer que essa pessoa não está interessada com as coisas. Eu preciso oferecer. Geraldo, nessa sua trajetória política, eu queria discutir com você algumas coisas. Eu vou pedir para a Andréia colocar para a gente pode acompanhar pelos monitores, a sua trajetória política. Eu queria falar a respeito de Geraldo Cruz, na primeira eleição, quando ele foi vereador,
lá pela cidade de Embu das Artes. Essa foto ficou marcada na sua carreira política, Geraldo, porque você teve uma participação fundamental num episódio na cidade de Embu das Artes, onde 18 a 19 vereadores foram cassados, é isso? Foram afastados pela justiça. Nós éramos em 19 e 18 foram afastados. 18 foram afastados. O problema era o seguinte, Garcias, a política, infelizmente, as pessoas às vezes usam o poder com outras intenções. E tinha uma instituição no Brasil, que acho que ainda tem, que é a União Nacional dos Vereadores. E tinha a União Estadual dos Vereadores. Então eles faziam muitos congressos, 2, 3, 4 congressos por ano. Essa plenária que nós estamos passando não, aí? Aí foi daí foi que aconteceu isso, que nós denunciamos, e o afastamento foi por causa disso. Depois acabou os congressos de vereador, hoje não tem mais, não acontece mais nenhum no Brasil. Foi o Embu serviu como modelo para dizer que essa política não servia. Aí as outras que você estava mostrando, cadê? Vamos lá. Nós temos mais uma aqui. Essa aqui é uma foto que eu achei bem interessante. Essa é um discurso quando você foi eleito a... Lembra disso, Geraldo? Não, então, essa daí, na verdade, eu estava terminando o mandato e nós aprovamos várias vezes, Garcias, o orçamento participativo que eu criei em Embu das Artes. Teve uma época que eu não tinha a maioria da Câmara. Daí a gente aprovamos o orçamento em praça pública e depois mandamos para a Câmara, que era o orçamento participativo. E ali tem uma que eu acho que era do final do mandato de 2008, que a gente estava fazendo lá um encontro com o pessoal e alguma coisa assim. Essa próxima foto do deputado Geraldo Cruz é uma foto referente a um prêmio, que ele recebeu. É um prêmio... Esse é prefeito empreendedor do Sebrae, né? Eu ganhei o prêmio estadual pelo Sebrae, de prefeito empreendedor, em primeiro lugar, e depois ganhei o nacional. Aí o nacional não está passando aí, esse é o estadual. O nacional foi no outro, foi em Brasília que eu disputei comigo mesmo. Na verdade, assim, não comigo mesmo. Eu sou natural da Paraíba. E as prefeituras que estavam disputando, uma delas é João Pessoa, que é da minha capital. Então nós disputamos lá, e daí eu só falo isso, que eu brinco com o Ricardo Coutinho, que ele hoje é governador, ele perdeu para mim, eu fiquei em primeiro lugar. Eu tenho mais uma foto para mostrar a questão política que o deputado... Das políticas públicas. Essa é a questão daquela CPI, né? Isso aqui era na Assembleia Legislativa, da CPI do... Tem uma CPI da merenda, para se não me engano, essa daí, aquela história do desvio das emendas parlamentares também. Né? Tinha uma denúncia de emendas parlamentares que era direcionada para a empresa e tal. E acho que é uma dessas manifestações que a gente está fazendo aí. O deputado Geraldo Cruz, na última eleição, ele teve 131.206 votos. A maioria desses votos vieram da cidade de Embu das Artes. E também foi votado no estado inteiro, pela questão do trabalho que ele desenvolve. Outra foto também que eu achei bem interessante para o nosso arquivo, Geraldo, foi a foto do kit... Foi quando aí também foi de prefeito, Garcia. Nós criamos o kit de material escolar. Foi a partir daí. Nós fizemos o primeiro, a Marta fez aqui em São Paulo, e nós fizemos no Embu em 2001, e a partir daí, agora hoje... Isso virou política pública. Isso é uma das políticas públicas que eu acho interessante para a criança. Né? Eu acho, hoje a escola dá não só o kit, mas dá agasalho, dá roupas, também, roupa, calçado, alguns lugares até calçado. Isso. Você sabe, Garcia, não sei se você lembra, você que é da área da educação, você é professor, ou você é professor universitário, mas já deve ter sido professor também... Eu já tive a parte dos secundaristas. Então, pois bem, uma das questões que nós constatávamos nas escolas aí no nosso estado era os pais receber aquela lista de material no começo do ano para comprar. E a mãe, uma boa parte, não conseguia comprar. E isso você criava uma certa discriminação entre as crianças, que a criança ficava envergonhada porque uma tinha um de um jeito, outro do outro, né? Então para dar uma boa educação, é bom que tenha estrutura suficiente. Aí nós, nas nossas escolas, nós proibimos qualquer coisa de arrecadar dinheiro com os pais. Achamos que o papel da PM de arrecadar dinheiro está incorreto, não pode. Nós
deixamos com outro papel o conselho de escola. Nós temos mais uma aí, André? Tem, vamos lá. Vamos para a próxima. Essa aqui, o gerador, eu fiz questão de colocar essa foto, porque eu achei muito interessante esse projeto. Aquele projeto que você fala, por que não fazer coisas bonitas, bem feitas na periferia? Isso aqui eu acho que é fantástico, cara. Aí é o que eu estava te falando, né? Você tem uma escola, tem uma quadra em padrão de disputa, qualquer jogo internacional, nacional, e tem um centro cultural que foi o primeiro centro cultural feito na periferia de Embu das Artes. Esse complexo, chama Complexo Educacional Valdelice Paz. Ele atende hoje, num espaço de 4.000 metros quadrados, a comunidade da região. Da região, é verdade. Isso fantástico. Tem lanchonete, tem sala de aula, tem sala de informática, tem tudo. Lanchonete, salas multiuso. Enfim, políticas públicas bem implantadas para a juventude. E a próxima foto nossa é do tal Congresso, tal não, né? O Congresso, né? O Congresso da Juventude. Foi onde no Congresso da Juventude, onde 300 jovens de diversas cidades da região para discutir políticas públicas para a juventude. Do Estado de São Paulo. Né? Foi daí que saiu a base dessa lei que nós estamos falando. Aí é que nasce. Então, a lei, quando nasce da base, da estrutura da base, eu acho que é a lei... Porque no Brasil, eu não sei se você sabe, no Brasil é o único país do mundo onde existe a figura essa lei pegou, essa lei não pegou. É verdade. Olha o absurdo desse país. Essa lei pegou, outra lei não... Lei que não pegou no Brasil. Uso do celular em posto de gasolina. Não pegou e não vai pegar nunca. Lei dos 30 minutos na fila do banco. Você só pode esperar 30 minutos. Tira, isso sabe, não pode ser assim. Por quê? Não fizeram estrutura, não foi estudado. Então bota lá a lei, um louco de um político qualquer, bota lá a lei e pronto. Mas, Geraldo, eu queria ficar aqui com você 1 hora, mas eu sei que você tem um compromisso hoje, né? Como esse primeiro encontro, eu vou te convidar para outros encontros, estou à disposição. para a gente bater mais papo em relação à política pública para a juventude. E a última foto, eu vou te mostrar quando você era... quando você era, eu não vou falar jovem porque você ainda é jovem, né? Mas não, claro, sou quando jovem. Você era mais bonito, vamos dizer assim, né? Essa é uma foto da Assembleia Legislativa, onde o deputado já estava mais velho aí. Já está fazendo as questões das suas ideias políticas. E, Geraldo, esse programa nós não podemos falar absolutamente nada em relação à política partidária. Né? Claro. Mas esse programa foi um programa de bate-papo para a gente trazer a discussão do porquê não discutirmos políticas públicas para a juventude, para o idoso, para a questão de toda a sociedade, mas uma discussão de base, nada lá de cima para baixo, não, tem que ser de baixo para cima. E eu fiz questão de te convidar para esse primeiro programa, pela sua questão, pela carreira política, né? É um marceneiro, né? Um marceneiro que conquistou hoje e está aí brilhando na política brasileira. E com orgulho, né? Nós temos orgulho de tê-lo como político, porque hoje está difícil falar isso, hein? Está difícil. Infelizmente, Está difícil. Está difícil hoje falar, esse político vale a pena, aquele político não vale a pena, esse político vale a pena. Eu acho que a gente tem que cuidar mais da nossa política, é por isso que eu falo. Eu sei que você tem um show agora, né? Que você está louco para ir. Não, então, você só falando uma coisa para você sobre política, não é nem isso. Eu quero colocar o seguinte, ele tem um show, ele está nos trocando por um show aí. Zé Ramalho. Eu vou para reunião antes. Ele vai passar numa reunião aí, não vai nada, ele vai pro show, vai tomar banho, vai pro show, porque tá louco para ver Zé Ramalho, né? Que aliás faz bem, eu acho que isso também é política pública. A cultura também é política pública. Cultura, né? Não é verdade? Cultura é política pública. Mas, Geraldo, eu, em nome da TV Cinec, em nome do programa Papo Viciante, em nome do nosso Instituto Ensina Prev, que é o Instituto Nacional de Educação e Prevenção às Drogas, nós queremos agradecê-lo demais. Eu sei que é uma correria, né, nessa agenda maluca da política, e dizer que você é sempre bem-vindo nessa casa. E coloco à disposição aí para você. Tá. Eu só quero te agradecer, porque foi um prazer enorme quando eu te conheci, indicado por outras pessoas que conhecido em comum, e nós ficamos conhecidos e depois
aprendi também a te respeitar, a te admirar. Queria te falar uma coisa interessante sobre isso. A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente fala hoje, olha, a política hoje está suja. Não está hoje. Sempre teve corrupção, e só que tem um problema hoje que nós temos. Nós temos isso aqui, ó. Antigamente a gente não tinha esse canal de comunicação que nós temos. Nós estamos hoje aqui numa TV web, né? Já que as outras TV não dão espaço para debater assuntos importantes como esse. Se a TV aberta propusesse a discutir esses assuntos e levasse as pessoas envolvidas para lá, daí, quem sabe, a gente não estaria num país melhor. Entendeu, Garcia? Então, acho que a gente tem sempre que levantar essa questão, que ela é importante. Porque, por exemplo, quando eu fui vereador a primeira vez, essas coisas que você viu lá, e depois eu fiquei sozinho, hoje, vai fazer 19 anos que aconteceu isso. 19 anos hoje, agora faz. Foi em 2019, nós estamos em 2018, está 19 anos. E já tinha essas coisas, a coisa de corrupção, já tinha desvio de dinheiro, já tinha, às vezes, não tinha políticas públicas, talvez não as que tem hoje. A diferença é que hoje nós estamos vivendo numa democracia quase já consolidada, mas ainda em processo de consolidação, essa democracia. Por isso que a imprensa pode denunciar, né? Mas você imagina o quanto eu fui promovido por não ter ido para ASEAN em congresso e ter denunciado, como alguém dizia, você denunciou os seus colegas? Não, eu denunciei o mau uso de dinheiro que eu achava que deveria ser aplicado em outra coisa. E quando eu me propus a ser vereador, eu disse, eu quero ser diferente. Então, para mim ser diferente, eu não podia concordar com tudo que os outros queriam. Então, eu só estou levantando esse ponto para dizer que tem gente boa na política, que não só sou eu, como tem gente boa na sociedade, como tem bons professores, como tem bons advogados, como tem maus advogados. Bons médicos, né? Tem maus médicos e tem bons médicos. Na política, infelizmente, tem muitos. Deveria não ter. Seria o lugar que alguém que se propõe a ser uma pessoa pública tem que ser exemplo, não pode ser dizer que é igual. Eu não tenho isso como é normal. Para mim não é normal. A gente precisa só, Garcias, que não acaba com corrupção de cima para baixo. Corrupção a gente acaba de baixo para cima, educando o cidadão desde o princípio do primeiro ensinamento dele em casa. Você me falava um assunto aqui que a gente estava conversando por trás das câmeras. Nós pedimos tanto como povo, para o político parar de ser corrupto. Mas exatamente. Nós, povo, somos corruptos. Pois é, então. Mas já agradeço a você. Estou aqui à tua disposição, complementar aqui os trabalhadores aqui, trabalhadora mais especificamente. A nossa diretora, né? Diretora trabalhando muito aqui, né? E ela só fica no Zap lá, ó, ela só está no Zap, ó, querendo um ingresso por... Sabe, tem um amigo que é defensor número 1 dessa questão desses meios de comunicações alternativas, que é o caso aqui. E ele tem razão, porque é aqui que você pode debater assunto como esse. Se você quiser discutir um outro, depois nós estamos com outros projetos lá na Assembleia, faço até um convite para você, ó. Entra no site da Assembleia Legislativa, lá às vezes tem alguns projetos interessantes, mas tem bastante que não vale a pena nem ler. Mas de qualquer maneira, é bom a gente olhar aqueles que são bons para a sociedade. Tá bom? Muito obrigado. Ele está brincando aqui, mas nós vamos... Estou lendo todos, Geraldo. Estou lendo todos. E eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho medo de político nessas eleições. Eu tenho medo do povo. O povo é que é perigoso nessas eleições. Pense nisso. Senhores, nós tivemos esse primeiro bloco, batendo um papo com o Geraldo Cruz, que é deputado estadual pelo PT aqui em São Paulo. Está no mandato ainda. É um político de carreira com brilhantes projetos. E, se depender da gente, continuará aí para mais alguns anos, para outros projetos em relação às políticas públicas. Geraldo, agradecemos a você, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Voltamos já. Daqui a pouquinho estamos com você de volta aqui pela TV Cinec, no programa Papo Viciante. Vicie-se nesse papo, porque aqui a overdose é de informação.
Olá, de volta aqui pela TV Sinec no programa Papo Viciante. Vicie-se nesse papo, porque aqui a overdose é de informação. E eu queria falar com vocês, nesse segundo bloco do nosso programa, a respeito de uma questão que eu acho fundamental. Como o nosso programa tem tudo a ver com prevenção às drogas, eu queria trazer para vocês uma mensagem a respeito de um assunto fundamental hoje na questão de prevenção e também combate às drogas. A questão do crack. Vamos falar um pouquinho sobre crack? Vamos bater um papo sobre crack? Crack é uma das drogas mais pesadas disponíveis no mercado hoje. Por quê? O crack, na composição do crack hoje, ele é feito da base da cocaína, com umas misturas que vocês não têm noção do que se mistura no crack. Hoje o crack tem como principal ativo a questão da pasta básica de cocaína. O crack deriva da questão da cocaína. Por que o crack é tão barato? Porque o crack hoje, na questão química, ele vem, os traficantes pegam a pasta básica de cocaína, sem estar no formato pó. Então o crack, como você pode ver na tela, ela é uma pedra, né, tipo numa pedra, aonde se tem a cor branca. Quanto mais branco essa pedra, maior a pureza do crack. Olha só que interessante isso. Pedra branca, pureza maior do crack. Significa que ele foi manipulado com menos produtos químicos, tratado desta forma. Esta foto que você vê aí na sua tela, ela já tem uma cor mais amarelada. Está vendo aí? Então isso significa que o crack já foi manipulado com outras substâncias. E a maioria das substâncias que eles colocam dentro para se ter a pedra de crack, pasta básica de cocaína. Muitas vezes o traficante mistura cal virgem, aquele cal que utiliza para pintar a casa, para pintar a guia, para pintar a sarjeta, querosene. Eles também colocam, sabe o que dentro do crack? Sabe o que? Toda espécie de produto químico. Toda espécie de produto químico. Nós temos o crack. O crack é uma droga que é fácil, está muito fácil de se ter a questão do crack. É uma droga barata, muito barata. Então, de fácil acesso a toda a comunidade. Toda a comunidade. Desde os mais pobres aos mais ricos. E é um tipo de droga onde ele vem em embalagens. O traficante ele cria métodos para fazer vários tipos de embalagem para o crack. Nós conhecemos aqui em São Paulo, no Brasil, porque o nosso programa também vai para outros países, como Angola, como Moçambique, como Porto Príncipe, Haiti, e nós temos essa questão está difundida no mundo todo, a questão da droga. Eu queria falar com você hoje um pouquinho sobre crack. Vamos falar de crack? Nesta próxima imagem que você terá acesso agora na sua TV, nós vamos mostrar para você os tipos de crack, a forma que os traficantes mandam o crack. Você está vendo nessa foto, nessa imagem, várias tonalidades de crack. Isso tudo é crack. No sertão eles chamam que parece rapadura. Você já viu rapadura? Rapadura é uma pasta básica da cana. Parece muito o formato da rapadura. E eu queria falar para você o seguinte, que a coloração quanto mais branco, mais puro, contém mais pureza. O crack, não que ele seja menor ou maior potencial, ele é igual, o dano é igual. Outra coisa que você precisa saber sobre o crack, você pai, mãe,
você tio, avó, você irmão, é que o crack ele é fumado. É o tipo de droga que se fuma. E em diversos tipos de objetos, né? Nós colocamos nessa imagem, né, que eles utilizam todo tipo de objeto para se fumar o crack. O crack ele tem ação no organismo de uma pessoa 5 segundos. O crack leva 5 segundos para chegar ao cérebro. Você acredita que em 5 segundos o seu organismo já é modificado pela questão do consumo do crack, o qual é inalado, o qual essa pasta básica misturada com um monte de porcaria chega no cérebro. Eu queria também falar com você sobre uma pesquisa do Senad, que é a Secretaria Nacional de Combate às Drogas aqui do Brasil, aonde eu vou te dar alguns dados, aonde você vai ficar sabendo que 53% usam o crack por curiosidade. Olha que interessante isso. Eles usam por curiosidade. 29% das pessoas utilizam motivadas por questões emocionais. Isso é muito importante. Outros 78% dos usuários são homens. Tomem cuidado, porque o crack é um tipo de droga que estimula muito rápido a questão de mudança de comportamento muito rápido. E nós temos também a questão da prevenção, tratamento. Você acha que dá para tratar? Dá. Mas olha, você que é usuário de crack, você tem que verificar o seguinte: não tente um tratamento sozinho. Procure gente especializada nisso. Procure gente especialista, tá? Procure os CRAS, as unidades básicas de saúde, as clínicas de recuperação. Não tente fazer isso sozinho. Não tente, que você não vai conseguir. E a questão do crack, nós só temos uma coisa que é para te falar. Ele deixa o ser humano a nível de lixo. E nós já mostramos isso em várias reportagens. A imprensa está cansada de mostrar isso, que o crack deixa o ser humano nessas condições, nas condições de lixo humano. Prestem muita atenção nisso. Crack, 5 segundos, ele muda a sua vida. E muda a sua vida para sempre. Vale a pena? E não é coisa boa, não. É coisa complicada. Esse é o usuário de crack que fica debilitado muito rápido. O crack debilita uma pessoa, um ser humano, muito rápido. Tome cuidado com isso, tá? Muito rápido. Olha só a situação desse indivíduo. E eu queria trazer para vocês uma questão agora muito preocupante, que eu gostaria que você visse de uma forma assim bem... preste atenção nisso, preste atenção, porque nós queremos falar a verdade. Esse negócio de ficar combatendo as drogas, ficar combatendo guerra às drogas, guerra isso, guerra aquilo, isso não existe. Nós só temos uma questão. As imagens que nós vamos mostrar agora são imagens meio, digamos assim, perturbadoras, mas eu quero te mostrar o seguinte, que você só tem uma solução para você que faz uso do crack e não procura tratamento. E a solução é essa. Você só tem 2. Preste atenção nisso. Veja nas imagens. A imagem é essa. Você, usuário de crack, só tem... Olha só onde você vai parar. Isso é uma vala. Isso é uma vala. Onde 2 indivíduos estão morreram. A próxima é o seguinte. Nós mostramos para você o seguinte. Que a segunda opção do crack é... Primeiro, morreu. Você morre. Você morre. Se você fazer uso disso continuamente, você morre. E a segunda opção, qual que é, senhores? Qual que é você? É a questão da cadeia. É a questão de você ser preso, porque a maioria dos usuários de crack acaba traficando para conseguir a pedra. E a outra questão que eu queria tratar com vocês é a seguinte. É uma questão que nós vamos tratar em todos os nossos programas, falar abertamente a respeito da
prevenção de droga. Eu não quero te enganar. Eu não quero falar com você que nós estamos aqui passando um pano na peneira ou tampando o sol com a peneira. Não. A droga faz isso, é boa assim, você vai ficar lá 3 segundos no estado de euforia, no estado de felicidade, mas passou. Os 3 segundos já era. Já era. E isso você tem que pensar. Crack é um caminho que não tem volta. Senhores, nós queríamos agradecer a todos por estar aí assistindo a gente no primeiro programa da segunda temporada do programa Papo Viciante. Vicie-se nesse papo, que aqui é overdose, tem que ser informação. Lembrando que nós estaremos aqui toda sexta-feira, das 18 às 19 horas, falando sobre drogas, educação, políticas públicas para a juventude, para a comunidade, para a família. Na próxima sexta eu espero você aqui, porque a TV Cinec passa agora a transmitir o programa Papo Viciante. Vicie-se nesse papo, ok? Conto com você e até a próxima. Nós temos mais a questão dos nossos patrocinadores, dos nossos colaboradores, que eu vou passar agora, antes de terminar o programa, né? E para dizer que nós temos muita gente ajudando a gente nessa questão desse programa. A primeira que nós temos a agradecer, os apoiadores do programa Papo Viciante, Vicie-se nesse papo, são as seguintes instituições e empresas. A Delta Security é uma empresa de segurança que faz a questão de câmeras. A Faculdade Fabrac, a Faculdade Brasileira de Ciências Humanas, lá em Santo André. O pessoal da Cred Bônus, do meu amigo Isauro, que também é dono da empresa. Gincard também, que é do mesmo grupo, que faz cartões de crédito, cartões, enfim, ele tem uma bandeira muito grande. A Clínica de Recuperação Filho Pródigo, que é o nosso parceiro, e o Grupo Tigre, que faz segurança e serviços privados. Com você, nosso muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.